Começar por agradecer à plataforma o Crescimento Sustentável, em nome do meu amigo Carlos Pimenta, o convite. Cumprimentar também o Dr. Francisco Pinto Balsemão na qualidade de Presidente do Conselho Consultivo e deixar aqui um abraço ao meu querido amigo Jorge. A plataforma ficou mais pobre com este seu afastamento, mas o país certamente ganhou. Eu aproveitava esta intervenção, acima de tudo, para me focar no tema da reforma do Estado e como é que vemos, do ponto de vista da AECEP, o impacto que tal tem, seja na competitividade das nossas empresas, seja na atração de investimento externo. Porque essa é, de facto, a discussão que se abre agora ao país e essa talvez seja a maior métrica para avaliar se vamos entrar ou não num novo ciclo e numa nova fase, como tudo aponta. E há necessariamente e claramente uma diferença muito, desde logo, é recolocar esta discussão, evitando, se quisermos ser objetivos, a armadilha de achar que não há caminho, ou que estamos a andar para trás, ou que estamos parados. Isso é muito diferente de termos, obviamente e objetivamente, um caminho estreito e reformas pela frente ainda absolutamente determinantes, difíceis e exigentes. E se quisermos abordar esta questão da reforma do Estado, temos que começar por nos colocar algumas perguntas-chave. A primeira é o que é que nós queremos que Portugal seja daqui a 10 anos. E necessariamente parece-me que um dos pontos dessa resposta tem que ser um país onde é mais fácil investir. Uma segunda pergunta, necessariamente, aconselhadamente, que se deve colocar é como melhorar a política e, acima de tudo, as políticas. E aí há uma condição base que é que saiba atrair os melhores na nossa sociedade. Depois teremos que ver como reconectar a política com as pessoas. Ou seja, como é que nós podemos conseguir que as políticas e a política, no mais lato senso, responda às expectativas das pessoas. E este afastamento é claro nos últimos anos. E a resposta terá necessariamente que passar por assumir objetivos muito concretos e, acima de tudo, por atingi-los. Obviamente que nos teremos que questionar, quando pensamos na reforma do Estado, que é no fator de como relançar o crescimento económico. O caminho está claro, terá que ser pelas exportações, terá que ser pela internacionalização, terá que ser pela captação de investimento, mas há que depois ir à segunda derivada, e é aí muito que nós falhamos, que é construir medidas concretas de ganho de competitividade. Um outro aspecto é como assegurar a accountability dos nossos decisores políticos, que é uma chave para conseguirmos atingir os tais objetivos e comprometermos com os tais prioridades. E aí não vejo outra maneira que não seja de preparar profundamente programas de governação antecipadamente e depois publicar esse roadmap e assumir esses compromissos de forma pública. Parece-me claro que em Portugal, ao longo destas décadas, e os resultados assim o testemunham, tem faltado 3 aspectos fundamentais. O primeiro é consenso, o segundo é densidade e profundidade e o terceiro é implementação. A nível de consenso, vejo isso quando viajo, nomeadamente pelos países europeus, em que se encontra com mais naturalidade a construção desses consensos. Ou seja, conseguem que haja um mínimo de consenso sobre um máximo das tarefas e das prioridades essenciais. E aqui há que procurar como é que nós conseguimos construir, nomeadamente a partir de junho de 2014, uma estratégia que vai para além da guerrilha político-mediática e que defina os próximos anos do país. O segundo aspecto é o da densidade. É constante e crónico a falta de preparação, a meu ver,
que se faz quando se está na oposição, para que quando se chega à governação esteja um programa ready to serve e assim assegurar o deliver. Peço desculpa pelos anglicanismos. E o terceiro aspecto é o da implementação, ou seja, nós somos um país muito bom em PowerPoints, somos um país muito bom em diagnósticos, não há muito que se veja do que se vai sendo dito que não pudesse ser dito há 5 ou há 10 anos atrás, mas falta-nos realmente um foco na concretização. E, portanto, corremos o risco de cair em 2 ou 3 armadilhas. Uma é o do imediatismo, que só interessa o hoje, e por aí perdemos a oportunidade de aprender com o passado ou de preparar o futuro. A vida pública, vê-se isso, todos os protagonistas da vida pública são trucidados, seja os seus agentes, seja as suas políticas, antes mesmo de discutirmos ideias, e confundimos muitas vezes negativismo com exigência. Ou seja, discutimos mais políticos que políticas, discutimos mais a política em termos genéricos de programas, discutimos mais casos que estratégias, discutimos mais percepções do que factos. Portanto, passando rapidamente aos factos e não procurando vender uma realidade dourada, mas também não embarcando numa espiral depressiva, temos que reconhecer, até porque no exterior reconhecem isso, que muito do ajustamento está feito, muito do ajustamento do saldo estrutural primário em particular está feito, que o saldo primário positivo foi positivo, aponta para ser positivo em 2014, mas tem já uma tendência de redução, e isto é muito valorizado pelos investidores externos, ou seja, passámos em 2012 menos 2%, em 2013 aponta para menos 1,6%, em 2014 estimativa de 0,3%. É a primeira vez que isto acontece em 17 anos, com uma correção acumulada de 7,3 pontos percentuais. O déficit em contas nacionais, que em 2010 era de 9,8%, em 2014 aponta para 4%, e se assim acontecer, é uma correção acumulada de 5,8%. O déficit externo, que em 2012 já foi de 0,8%, em 2010 era de menos 9,4%. Lembro que em Espanha era menos, em 2012 foi menos 0,5%, na Grécia menos 0,9%, em Itália foi menos 0,5%. A dívida pública, apesar da redefinição do seu perímetro, passou de 127,8% para 126,7%. Primeira vez que acontece ao abrigo do PAEF, primeira vez que acontece nos últimos 7 anos. Temos indicadores de uma estabilização do consumo privado, temos indicadores que podemos estar próximo do final da recessão em termos técnicos. Mesmo em termos de desemprego, e não embarcando, obviamente, nem inversões demasiadamente positivas, tenho dito publicamente, acredito que será o último indicador a ajustar, e não é uma variável qualquer, é a variável mais importante de uma sociedade e de uma economia, até porque muito do investimento que hoje em dia se capta é muito capital intensivo, e não há recuperação da nossa economia enquanto não houver recuperação do mercado doméstico, mas a verdade é que este trimestre foi a segunda vez que caiu entre trimestres em Portugal. Ou seja, no primeiro trimestre tínhamos 17,7%, no segundo trimestre temos 16,4%, no terceiro trimestre temos 15,6%, numa quebra de 2,1%, ou seja, a maior quebra desde 98. E entre o segundo e o terceiro trimestre, convém ver os números às vezes, criaram-se 48 mil postos de trabalho em termos líquidos, quando entre o primeiro e o segundo tinham-se criado 72.400. Estamos muito longe do que precisamos, com certeza, mas isso é muito diferente de dizer que estamos parados ou que estamos a andar para trás. E mesmo quando vamos a números, e é importante que se vá, vemos que 19,2% desta recuperação se deu a encontrar emprego, quando 14% se deu à passagem para a inatividade. Portanto, não nos flagelemos permanentemente, destruindo os indicadores, ainda ténues naturalmente, mas de recuperação, de ponto de inflexão na curva. E poderia continuar com os indicadores, obviamente não posso deixar de referir as exportações,
em 2009 representavam 28% do PIB. Este ano tendemos a terminar com 41%. Para fora da Europa, em 2000 representavam 17%, em 2012 representaram 29%. As exportações de alta e média intensidade tecnológica, que captam mais valor acrescentado nacional, em 2000 eram 56%, em 2012 já são 66%. O turismo, no segundo trimestre, aumentou 7,8%. A produção industrial em agosto aumentou 8%. E alguns indicadores de clima económico estão a melhorar. Portanto, quando olhamos, e nomeadamente quando os investidores externos olham para Portugal, de fora, reconhecem, por exemplo, o valor da reforma laboral. É absolutamente crítico. Nos mais 7 dias de trabalho, no espaço para a acomodação das situações de inadaptação à função, no facto de ter-se diminuído os dias de indenização para 20 dias e para novos contratos para 12 dias, na redução dos custos de horas extraordinárias em 50%, no banco de horas que pode chegar a 150 horas. E estão atentos à reforma em curso na Justiça. O novo Código do Processo Civil tem instrumentos muito poderosos para tornar a justiça económica mais célere. O limite para 10 testemunhas de cada parte, a redução dos expedientes para adiamento de casos que há uma doença da justiça portuguesa, a racionalização dos tribunais e a especialização que se leva à maior produtividade, o ataque aos gargalos, alocando recursos extraordinários em termos humanos. Tudo isto é preciso, obviamente, dar tempo para respirar às reformas, mas terá necessariamente um impacto positivo. Como olham os investidores externos para Portugal e veem uma redução de 300 milhões de euros nos custos da saúde, não só através da introdução dos genéricos, veem com bons olhos o licenciamento zero e o balcão do empreendedor, veem as economias esperadas 2,5 mil milhões de euros nas PPPs ao longo dos contratos, e com 300 milhões já incorporados em 2013, veem como positiva a nova lei do arrendamento, veem como verdadeiramente revolucionário o trabalho que tem sido feito a nível dos portos, isto só para abarcar o mais lato possível o tema. E veem como extremamente positivo o processo em curso de privatizações e de concessões. Ou seja, é um naco da nossa economia que é retirado ao âmbito dos ciclos políticos. E acredito que será, e vão chegando à ICEP, manifestações de interesse, de informação, que fazemos naturalmente chegar ao Ministério das Finanças, sobre a última fase de privatização da REN que se avizinha, sobre a concessão dos transportes em Lisboa e no Porto, depois e bem do Estado fazer o trabalho de reestruturação em curso. Vão-nos perguntando sobre a monitorização da privatização da TAP, ou seja, quando é que haverá condições de mercado para voltar a ser colocada. Perguntam-nos sobre a privatização da CB Carga e estão atentos às concessões da Águas de Portugal e da EGF em particular. Portanto, no meio, obviamente, de muita dificuldade, de muitos sacrifícios, de ainda uma distância para mudarmos de ciclo, há sinais positivos que vão despertando na economia portuguesa. Mas para isso, obviamente, temos que nos concentrar na captação de investimento externo, temos que assegurar o financiamento das empresas, temos que combater a burocracia e temos que trabalhar o posicionamento do país no exterior. Mas também aí, deixem-me dar umas notas breves, a nível de captação de investimento e de maior ligeireza nos processos e maior velocidade nos processos de investimento em Portugal. Nós temos, desde há uns meses, reunindo-nos de 15 em 15 dias, está aqui um Sr. Secretário de Estado presente, onde nos encontramos permanentemente, aliás, na terça-feira estaremos outra vez, em que uma reunião presidida pelo Vice-Primeiro-Ministro, com o Ministro da Economia, com o Ministro da Presidência e com 14 ou 15 Secretários de Estado das mais variadas áreas temáticas. E o que é que trabalhamos lá? Trabalhamos casos concretos de investimento que aguarda uma decisão, que aguarda um parecer, que aguarda uma política ou uma definição do Governo.
Isto, com o tempo, lá está, à medida que se for respirando estes temas, necessariamente que irá ter impacto na nossa economia. Tal como temos finalizado os tais 14 dossiês de investimento que a ICEP e o Ministério da Economia prepararam e que faz a fotografia, é um processo dinâmico e serão mais, mas que faz a fotografia destes clusters, identificando muito bem e muito pormenorizadamente a realidade em Portugal e onde é que estão as oportunidades para investimento. E, obviamente, os custos de contexto setoriais. O meu querido amigo Miguel Frasquilho já referiu e muitíssimo bem a reforma fiscal e do IRC, e eu não posso deixar só de fazer duas anotações, que às vezes não são tão visíveis, para além, obviamente, da baixa da taxa. Eu ainda há pouco tempo estive com os investidores alemães e que me puseram a questão, ouça, nós temos Portugal com uma taxa composta a nível de IRC na ordem dos 31% a 32%, temos a Alemanha com 26% a 30%, temos a China ou o Reino Unido com 21% a 25% e a República Checa com 10% a 20%. Portanto, agora explica-nos porque é que havemos de investir em Portugal. E agora, a proposta de reforma do IRC vai muito mais longe do que este aspecto. Por um lado, tem, e que não está às vezes tão visível, mas que as nossas PMEs identificam como uma enorme vantagem, é toda a área de simplificação. E quando se fala na reforma do IRC, não se pense que é só para captar investimento externo. Sinto isso todos os dias, que a reforma do IRC pode ajudar a consolidar o investimento externo que já está em Portugal. Portanto, não tenho dúvidas nenhumas que há aqui muito a fazer, mas que muito está feito. Passando ao tema concretamente e muito rapidamente da reforma do Estado propriamente dita. Reformar o Estado parece-me evidente que passa por termos um melhor Estado e um Estado mais leve. E o primeiro ponto, e foi aqui mencionado e muitíssimo bem nas duas intervenções anteriores, tem que passar pela redução da despesa. Temos que ser francos nessa matéria, até porque as prestações sociais valem 76% da despesa primária, todos nós o sabemos. Portanto, nestes momentos de verdade, não há nada como assumirmos as prioridades e as realidades. Obviamente que ter-se-á que fazer um trabalho de definição, sempre muito adiado e sempre adiado, das funções verdadeiramente soberanas do Estado, a definição do seu perímetro, para saber o que é trabalhável para além disso, e obviamente que não passará, imagino eu, pela cabeça de ninguém, que esse trabalho de reforma do Estado desfoque da sua prioridade máxima, que é apoiar os mais necessitados e mais desfavorecidos. Agora, feito isso, há aspectos que é fundamental implementar. O primeiro, desde logo, é uma auditoria rigorosa em termos de orgânica e em termos de processos. Ou seja, talvez recuperar o conceito do orçamento de base zero, mas não é só de base zero, é quase de orgânica zero. Ver muitíssimo bem onde é que é possível atalhar, onde é que há overlaps, onde é que há gorduras, onde é que há falta de racionalidade. E aí uma boa maneira de se fazer isso é que se fossem criadas equipas colegiais entre o Ministério das Finanças, os ministérios setoriais e mesmo consultores externos que olhem desapaixonadamente para esta realidade. Depois é de fazer um trabalho de limpeza de tudo que é protagonistas excessivos no processo de decisão, interlocutores, pareceres vinculativos e por aí fora. Ou seja, nós não temos que olhar só para a orgânica do Estado, mas uma boa maneira de abordar estas questões é olhar para os fluxos, para os processos. E na ICEP passam-nos muitas vezes situações desse género e vê-se a complexidade que é de chegar a uma decisão. Obviamente que ter-se-á que olhar para a desmaterialização do Estado e ter-se-á que eleger como bandeira um conceito, a meu ver, de aprovações tácitas ao fim de prazos máximos. Isto implica, naturalmente, uma regulação muito reforçada. Depois, ter-se-á necessariamente que pensar como se assegura a qualificação das administrações públicas. Ou seja, como se trabalha, para além dos constrangimentos meramente financeiros, e se assegura a progressão nas carreiras, os prémios por mérito e assegurar que os que ficam e que os que estão são mais bem pagos.
Se isto não for feito, corremos o risco, dentro de uns anos, termos uma administração pública não só extremamente envelhecida, como já não tão qualificada. Obviamente que falar de reforma do Estado é discutir o tema da revisão constitucional, ter-se-á que olhar com frontalidade para esse tema e, acima de tudo, discutir realmente os temas. Eu vi este documento que foi apresentado da reforma do Estado pelo Sr. Vice-Primeiro-Ministro ser muito criticado, mas vi poucos casos em que se criticassem questões concretas. Ou poucos casos em que se apresentassem alternativas. Ou poucos casos em que isto sempre pelo lado negativo, já não refiro a parte positiva, poucos casos em que se desmontasse a proposta que lá está e se apresentasse um outro critério. Obviamente que reformar o Estado é também trabalhar no sentido de uma integração a nível de back-office, como se faz muitas vezes no setor privado, seja em termos jurídicos, de planeamento, de departamentos de relações internacionais, das compras, repensar o imobiliário do Estado, quanto ainda está por ser repensado, como é que é possível o Estado pedir tantos sacrifícios às famílias, às empresas, e ainda não ter feito o seu trabalho de casa. Obviamente, tratar da descentralização administrativa, aproximar a decisão do utilizador, seja a nível da educação, seja a nível da saúde, seja a nível da cultura, e talvez utilizar benchmarks internacionais que estão aí à mão de semear e com quem temos que ter sempre a humildade de saber aprender. E eu utilizo sempre o exemplo, ainda agora em Londres, no roadshow que fiz, a acompanhar o Ministro da Economia, do Better Regulation Act, ou seja, em que cada proposta procura estar quantificada, procura definir o impacto na competitividade da nossa economia e procura, ao ser introduzido uma lei ou um decreto, pelo menos substituir quando não mais, diplomas que já estejam em vigor. Portanto, mesmo para terminar, não tenho dúvidas nenhumas que trabalhar a reforma do Estado é ajudar as nossas empresas e captar mais investimento. Não tenho dúvidas nenhumas que os constrangimentos que nos apontam no exterior é o da justiça célere, o da desburocratização e o da competitividade e estabilidade fiscal. Agora, também tenhamos muito presente que, antes disso, ou acima disso, temos os olhos postos da comunidade externa de investimento no tema da estabilidade política. Temos os olhos postos em relação aos próximos meses e intenções de investimento para perceber como é que nós nos vamos entender para um novo ciclo. Como é que o país vai integrar eventuais decisões do Tribunal Constitucional. Como é que nós vamos assegurar que devolvemos condições de crescimento económico e que não há outra maneira de pagar a dívida a médio e longo prazo. É isso que está posto em causa neste momento no olhar dos investidores externos. Nós recuperamos muito da credibilidade perdida, há um reconhecimento das reformas corajosas que foram feitas no país, há uma percepção que recuperamos competitividade, mesmo vis-à-vis os países do leste europeu, que foram aqui mencionados pelo Miguel, mas há aqui um question mark neste momento, há uma interrogação grande, que é perceberem, do ponto de vista externo, não só como é que nós não voltamos a repetir os mesmos erros do passado, e os últimos 30 anos não ajudam em termos de track record, como, acima de tudo, como é que nós vamos conseguir assegurar as condições de estabilidade política e de introdução da última fase das reformas nos próximos meses. Portanto, eu acredito que este ano muito se vai decidir do que tem sido da próxima década e muito vamos perceber se todos os sacrifícios que foram feitos até hoje fizeram sentido. Muito obrigado.